Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões. Um programa de Deus para você que quer estudar a Palavra de Deus, que quer conhecer a sua vontade em relação a você, em relação à igreja, em relação ao mundo, às nações, em relação a Israel. Sim, nós precisamos conhecer a vontade de Deus. E nesta série de programas sobre Israel, conversaremos hoje sobre um tema muito importante. Conversaremos sobre a igreja e Israel. Sim, há muitas pessoas que pensam que o tempo de Israel acabou e agora Deus trata somente com a igreja. Vamos ver que Deus continua fiel a Israel e fiel à sua igreja. Vamos ver? Deixe seu coração aberto para o Espírito Santo. Deus vai falar com você. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, nós estamos estudando a respeito de Israel e vemos que Deus teve e tem e terá um plano maravilhoso que se cumpre em cada geração, em cada época, a respeito de Jerusalém, a respeito de Israel. E quando Jesus veio e nasceu a igreja, este plano continua também dentro da igreja. O rebanho do Senhor, as ovelhas do Senhor, aqueles que são chamados pelo seu nome, aqueles que o amam, que o querem, que o buscam. Nós sabemos que durante um tempo, na igreja, houve uma mentalidade de exclusão de Israel, exclusão do povo judeu e Deus tratando apenas com a igreja. Há 2000 anos atrás surge a igreja, ali em Atos capítulo 2, quando no dia de Pentecostes o Espírito Santo veio e encheu com toda a sua graça, sua presença, a 120 irmãos, capacitando-os a falar em outras línguas, em outros idiomas, as grandezas de Deus. Nós vimos como o Senhor fez isto, como nasceu ali a igreja, como naquele dia cerca de 3.000 pessoas se converteram, 3.000 batismos, um grande e poderoso avivamento foi o início da igreja cristã. Houve muita perseguição, é claro, mas o sangue dos mártires era apenas como que um adubo, um fertilizante para fazer frutificar ainda mais a igreja do Senhor, crescer e se multiplicar o número dos salvos. A igreja até o 3º século, depois que ela nasceu, que ela surgiu, nós vimos assim por 200 anos os crentes muito firmes, os cristãos muito unidos, cumprindo fielmente o propósito do Senhor, espalhando o Evangelho pelo mundo, dando a sua vida por Cristo, entregando-se por Ele. Mas houve um tempo em que a igreja começou a desviar por outro caminho. Foi exatamente quando a igreja se tornou uma com o Estado. A igreja e o Estado fizeram aliança no Império de Constantino. Então aquilo que parecia uma grande vitória, o cessar da perseguição, o cessar da morte dos cristãos, o caminhar junto com a igreja e o Estado, tornou-se para a igreja algo muito ruim, porque os irmãos começaram a relaxar na fé. Muitos vieram para a fé cristã sem a genuína conversão, sem uma experiência com o Senhor. Vieram fazer parte da igreja apenas mudando de igreja, apenas mudando os seus costumes, que antes iam aos templos pagãos e agora estavam indo aos templos cristãos. Antes, as festas pagãs, eles colocaram agora nomes cristãos nos deuses pagãos e continuaram com as festas. E isso foi entrando na igreja de tal forma
que maculou, mudou e prejudicou de uma maneira muito grande a igreja cristã no mundo. O que aconteceu? Ali por volta do século IV, a igreja, agora já chamada católica, romana, a igreja então começa a trazer uma palavra para os judeus que se convertiam, dizendo que um judeu convertido não podia continuar judeu. Ele tinha de ser agora como os gentios, um cristão. E cristão para eles era ser gentio, é não seguir os rituais judaicos, é não guardar o sábado, é não comer a comida kosher, ou seja, podiam comer carne de porco, camarão e tantas outras comidas que eram abomináveis para os judeus. E então começou-se a exigir e a vigiar e a perseguir os judeus. Foi o período da Inquisição, na Idade Média, o período aqui do descobrimento do Brasil. Disse que o Brasil, e assim como a América, foram descobertos por uma opção, uma busca dos judeus para fugir da Inquisição, da perseguição tão grande ali na Europa. E com Lutero, a volta às Escrituras, muita coisa foi corrigida dentro da igreja cristã, saindo do catolicismo romano, deixando imagens de escultura, deixando a venda de indulgências, deixando aquelas outras coisas, aqueles dogmas papais e ficando apenas com a Escritura. Mas Lutero também pensava na teologia da substituição. Lutero também achava que Deus parou de tratar com Israel e agora o Israel de Deus era a igreja. E que Deus está tratando apenas com a igreja. Israel se foi na história. Isto não é verdade. Não é verdade. Nós vemos nas Escrituras e até o final, até no Apocalipse, nós vamos ver que o Senhor fala do povo sendo rejuntado, reunido novamente na sua terra, em Israel, Eretz Israel. E ali nós vamos ver os 144 mil, 12 mil de cada tribo de Israel vindo, tendo um momento especial de pregação, de anunciar a palavra. Vamos ver as duas testemunhas em Jerusalém. Deus não abandonou Israel, Deus não abandonou o seu povo, Deus não se esqueceu dos judeus, por mais que eles tenham esquecido do Senhor, por mais que eles tenham se afastado do Deus vivo de Israel, do Deus único e verdadeiro, do Criador dos céus e da terra, do único Deus. Por mais que eles tenham estado longe, Deus não se esqueceu de seu povo. Deus não abandonou o seu povo. Deus não substituiu o seu povo. Pelo contrário, Ele nos mostra no Antigo Testamento o seu amor a Israel como de Oséias por Gomer, uma esposa traidora, uma esposa adúltera, que é amada pelo marido, perdoada por ele e que retorna para o lar. Deus deu muitos exemplos do seu amor para com o seu povo, mostrando de maneira muito cabal, muito real, de que Ele não deixou Israel. Mas vamos ver como isto é explicado nas Escrituras no Novo Testamento. Com a luz do Novo Testamento, de um homem como o apóstolo Paulo, que conhecia tão bem as Escrituras, ele vai nos falar sobre Israel e a igreja. Vamos ver? Abra sua Bíblia em Romanos 11, de 25 a 32. Diz assim, verso 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos. Olha o que Paulo está dizendo. Eu não quero que vocês ignorem este mistério. Eu não quero que vocês tenham a presunção, o orgulho, achar Deus jogou Israel no lixo e Deus achou a igreja. Deus abandonou Israel e Deus abraçou a igreja. Não fiquem presumidos em vós mesmos, não tenham
este entendimento, mas considerem este mistério. O mistério é este, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Este é o segundo até que. Deus permite algo, Deus fala de algo até que veio endurecimento em parte a Israel. Por que em parte? Porque não são todos. Muitos judeus têm crido em Yeshua de Nazaré, têm crido em Jesus chamado Cristo e têm se convertido. Muitos, milhares, milhões no decorrer destes 2000 anos. E o Senhor disse, veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. O povo de Israel, com o coração endurecido para as coisas espirituais, as coisas de Deus, eles tinham um coração religioso. Jesus por várias vezes chamou a atenção daquele povo pela sua religiosidade e não entender as coisas de Deus. O que Jesus falava, ele disse, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Não é, por exemplo, colocar a palavra de Deus entre os olhos. Eles fazem uma caixinha, o tefilim, colocam aqui entre os olhos na hora que vão orar. Uma caixinha de couro com a palavra de Deus no Deuteronômio, o Shema. Mas entre os olhos é na nossa visão, naquilo que vemos, no que vamos caminhando, no caminho que escolhemos, sempre dirigido pela palavra de Deus. A palavra de Deus seja nas vossas mãos, esteja nas vossas mãos. Olha, o Senhor está dizendo aqui que tudo que nós fizermos seja movido pelo entendimento de que fazemos para Deus. Não é apenas uma caixinha de couro aqui nas minhas mãos que vai me trazer algo de tão especial, mas é viver essa verdade. Não é a caixinha de prata ou de couro, a mezuzá colocada nos umbrais das portas, que vão dizer que aquela casa pertence ao Senhor, mas é aquela casa vivendo a Escritura, vivendo a palavra de Deus. E aqui o Senhor está dizendo, veio endurecimento em parte a Israel. Não a todos, em parte, até que entre a plenitude dos gentios. E o que vai acontecer com isto? Ao entrar a plenitude dos gentios, aí nós vamos ver Israel sendo salvo, o encontro do Senhor com o seu povo, a revelação, a maior de todas revelações, a grande revelação do Messias prometido, Jesus de Nazaré. E o texto, eu quero abrir um parênteses no texto de Romanos 11 e vamos ler Deuteronômio 29, de 2 a 4, que diz assim, chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe, tendes visto tudo quanto o Senhor fez na terra do Egito, perante vós e a Faraó e a seus servos e a toda a sua terra, as grandes provas que os vossos olhos já viram, os sinais e grandes maravilhas. Porém, o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. Que palavra dura, não é verdade? Deus está dizendo aqui ao seu povo, olha, vocês viram tudo, vocês viram as maravilhas sobre o Egito, vocês viram Deus julgando o Egito, vocês viram Deus trazendo juízo sobre os deuses do Egito, mas vocês viram as maravilhas aqui no deserto, tudo que Deus está fazendo, mas vocês não têm coração para entender o que está acontecendo. Nem têm olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. Eles não estavam compreendendo, havia uma cegueira, havia uma interrupção, havia uma falta de entendimento no coração desse povo
a respeito de Deus, das suas promessas e dos seus feitos. O povo de Israel podia ser tão mais, podemos dizer, poupado se eles tivessem compreendido e obedecido ao Senhor, obedecido à palavra de Deus. Mas por causa disso, eles sofreram consequências, como que está aqui, olha, o Senhor dizendo: não dei para vocês coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir e entender as coisas que estão acontecendo e ter um entendimento profético da sua geração. Continuando o texto do apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 11, Paulo diz: e assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as iniquidades. Virá de Sião. Sião é o monte de Davi. Sião nos fala não só de Davi, mas fala-nos da adoração. Fala-nos de Jerusalém. Jesus, estando ali em Jerusalém, sendo crucificado ali em Jerusalém, ressuscitando dentre os mortos ali em Jerusalém, ele voltará também ali em Jerusalém. Depois de findar toda a sua obra, Jesus voltará e pisará sobre o Monte das Oliveiras em Jerusalém. Em Jerusalém. Aqui nós vimos o Senhor dizendo: e então todo Israel será salvo. Quando vai acontecer isto? Na segunda vinda de Jesus. Quando eles clamarem ao Senhor, quando o Senhor vier com os seus santos, com os anjos, nós junto com Jesus, então eles verão aquele a quem transpassaram e o prantearão como se pranteia pelo Filho unigênito, pelo Filho primogênito. E assim todo Israel será salvo. O próximo versículo diz: esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Esta é a minha aliança. Deus fez uma aliança com Israel, uma aliança que não foi quebrada, uma aliança que não será quebrada, uma aliança até o fim, e Ele tem cumprido passo a passo. Quando era impossível para Israel voltar para a sua terra, quando era impossível para Israel ir para Jerusalém, subir a Jerusalém, adorar em Jerusalém, quando era impossível, Deus no tempo certo fez isto. Deus no tempo certo trouxe esta bênção para o seu povo, para Israel. O texto nos diz, Paulo falando sobre a igreja e Israel, ele diz assim: quanto ao Evangelho, eles são inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Paulo está dizendo aqui que, quanto ao Evangelho, eles se tornaram inimigos, porque odiaram Jesus. Crucificam, não queremos que Ele reine sobre nós. Caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Crucificam. Perseguiram Jesus. Perseguiram os discípulos de Jesus. Puseram Pedro e João na prisão, mataram Tiago ao fio da espada, prenderam de novo a Pedro e João, prenderam Pedro com 16 soldados para cuidar de um prisioneiro. Por quê? Porque Pedro era a maioria com o Senhor. Porque o Senhor tinha Pedro como a menina de seus olhos, cuidando, protegendo, abençoando e usando. Deus mostrava o seu poder em todas as coisas, nas mínimas coisas. E quando Ele traz esta aliança com o seu povo, dizendo que por fim todo Israel será salvo, é na vinda do Senhor Jesus. Quando os seus olhos se abrirão, cairão aquelas escamas como caíram dos olhos de Paulo, Saulo de Tarso, e ele pôde compreender a vontade de Deus. Quanto ao Evangelho, são inimigos. Perseguiram, mataram,
mataram muitos cristãos, perseguiram, puseram na prisão a muitos. Nós lemos o livro de Atos e vemos a perseguição dos sacerdotes aos discípulos, dos fariseus, dos escribas, dos doutores da lei. Vemos a perseguição a Paulo, de cidade em cidade ele tinha de fugir de quem? Dos seus patrícios, dos judeus. Mas continua dizendo, quanto à eleição, eles são amados, porque por causa dos patriarcas. Quanto à eleição, eles são amados, amados do Senhor. E o texto continua dizendo, porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes, que foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que nos foi concedida. Deus é um Deus justo e bondoso. Ele está falando que assim como nós alcançamos misericórdia, alcançamos o perdão dos nossos pecados, eles também não permanecerão nesta cegueira, receberão o perdão dos seus pecados quando clamarem, quando se colocarem diante do Senhor. Paulo aqui coloca todos no mesmo patamar, na mesma condição. Nós fomos desobedientes, nós fomos ingratos, nós rejeitamos o Senhor, mas no momento que o recebemos, Ele trouxe para nós as bênçãos decorrentes da obediência. O mesmo para com Israel, a mesma coisa para com o povo de Deus. E o Senhor continua dizendo, porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Todos. Paulo mostra isso na carta aos Romanos, que todos pecaram. Judeus, gregos, bárbaros, cita, escravo, livre, homem, mulher, não há acepção. Todos pecaram. A igreja precisa ter a compreensão deste endurecimento em parte nos corações dos judeus ao Senhor. A igreja precisa compreender e amar, sabendo que houve um mistério que nós não podemos discernir, destrinchar. Mistérios são coisas que pertencem a Deus, revelações para Ele, para a sua exclusiva sabedoria. Esse mistério de que veio um endurecimento em parte dos judeus para que nós pudéssemos receber Cristo, receber a salvação. E então eles também um dia conhecerão Jesus. Esse remanescente que vai ficar aí. Zacarias capítulo 12, versículo 10 e 11, fala sobre o arrependimento dos habitantes de Jerusalém. Diz assim, e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem eles transpassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. O Senhor está dizendo aqui, olharão para aquele a quem transpassaram. Os judeus serão perseguidos, todas as nações os abandonarão. Então eles vão clamar a quem? A Deus, ao Deus de Israel, ao seu socorro, ao seu refúgio. Deus, salva-nos, Oxana, Osana, ó Senhor. E então Jesus virá e eles verão as marcas, os sinais da cruz. Os sinais da crucificação, eles verão em Jesus. Olharão para aquele a quem transpassaram e o prantearão como se pranteia pelo Filho unigênito, pelo Filho único. Perdão, Senhor, perdão, Senhor, perdão, Senhor, perdão. Vai ser um dia maravilhoso, um dia do perdão, em que todo Israel será salvo. Então diz o versículo seguinte, olharão para aquele a quem transpassaram, pranteá-lo-ão como se pranteia por um unigênito, chorarão por ele como quem chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém,
como o pranto de Hadad-Rimon no vale do Egito. Aí está. Israel será salvo. Israel caminha dentro de um propósito. Em todo esse tempo, eles têm a mesma oportunidade que qualquer gentio tem, de conhecer Yeshua de Nazaré, Jesus como Senhor e Salvador. Você já conhece Jesus como Senhor e Salvador? Você sabe que Deus tem um plano especial para a sua vida, como Ele tem para Israel, como Ele tem para a igreja, Ele tem para cada um de nós. Então feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe e ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu te peço perdão para os meus pecados. Lava-me, limpa-me, perdoa-me e enche-me do Teu Espírito Santo. Eu me entrego a Ti para ser Teu e viver na Tua presença todos os dias da minha vida. Recebe-me, Senhor, recebe a minha vida e ajuda-me a caminhar em Tua presença. Eu me entrego a Ti e oro por Israel, para que aquele povo, povo judeu, povo de Israel, possa abrir os seus olhos para o Messias e amar a Jesus, Jesus de Nazaré, e a ser um com Jesus, como nós o somos. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.